2. A unidade espiritual. Há um segundo tipo de unidade que pode ser encontrado em todo o mundo, e é chamado de unidade espiritual. Vejamos qual o seu conceito e onde teve sua origem. A religião estatal. Originalmente, o catolicismo romano era a religião estatal do Império Romano. O termo religião estatal tem uma definição bastante interessante. Significa religião ordenada pelo Estado, pelo rei ou imperador, para o povo do país. Em outras palavras, uma vez que alguém nasça cidadão de um país, torna-se membro da religião desse país. Se uma pessoa é um cidadão romano, automaticamente entra para a religião romana. Ou alguém não possui nacionalidade alguma e, portanto, não tem vínculo algum com qualquer religião estatal, ou nasce cidadão de um país, e consequentemente, é membro da religião desse país. Desejando ou não, ele tem que crer nessa religião. Não lhe é deixada a decisão, foi decidido pelo imperador. Se ele depende do Estado para sua subsistência, precisa então crer na religião do Estado. Depois que o Império Romano aceitou o catolicismo romano como religião estatal, o número de membros da Igreja Católica Romana se igualou à população do Império Romano. Anteriormente, os membros da Igreja somente se igualavam ao número daqueles que se arrependeram, foram regenerados e batizados. Agora, entretanto, já ninguém precisava nascer de novo, a fim de entrar para a Igreja. Uma vez que nascesse no país e seu pai fosse romano, estava qualificado para tornar-se um membro da religião romana. Por exemplo, meu pai é chinês, e eu nasci de meu pai. É-me desnecessário ser naturalizado a fim de me tornar um chinês, pois já sou chinês por nascimento. Isto foi igualmente verdadeiro na Igreja Católica Romana. Uma vez nascido romano, você seria um membro da Igreja Católica Romana. Aquele que era nascido da carne tornava-se um filho de Deus. Isto inverteu inteiramente a palavra de João, capítulo 1, tornando desnecessário ser nascido de Deus para receber o Senhor Jesus, mas, ao invés disso, bastava ser nascido do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Contanto que fosse um romano, você seria um membro da Igreja Católica Romana. Esta era a Igreja Católica Romana. O protestantismo foi também originalmente uma religião estatal. Posteriormente, quando o protestantismo apareceu, Martinho Lutero somente esperava fazer alguma reforma na Igreja Católica Romana, não esperava formar uma nova igreja. A formação de uma nova igreja não se deveu a razões religiosas, mas políticas. Porque o Papa Romano governava sobre todo o mundo, até mesmo os imperadores o temiam. A ideia do Papa era que os imperadores deveriam governar sobre o corpo humano, enquanto que ele governaria sobre a alma humana. O corpo deveria ser governado pelo imperador, enquanto a alma deveria ser governada pelo Papa. Embora César fosse o maior imperador, nada poderia fazer com o Papa, este reinava sobre ele. O Papa deveria fechar a porta para o reino celestial, então ninguém poderia entrar, nem mesmo o rei. O Papa governava sobre todo o mundo. Assim os reis de todas as nações o temiam muito. Eles eram os reis, porém havia alguém que governava sobre eles. Eram os reis, contudo, acima deles, estava alguém que era o seu rei. O Papa era o imperador supremo de todo o mundo. Portanto, quando Lutero saiu para reformar a igreja, estes reis sentiram que havia um modo para separarem sua igreja de Roma. Não queriam que ele governasse sobre suas almas, queriam governá-las por si mesmos. Queriam uma igreja diferente, que não fosse governada pelo Papa. Caso contrário, em determinadas situações, as ordens que davam poderiam ser alteradas pelo Papa. Este apenas emitiria uma outra ordem, e o povo não ousaria desobedecer, porque a desobediência ao Papa significaria a ida de suas almas para o inferno. Portanto, quando Lutero surgiu, os reis sentiram que aí estava uma ótima oportunidade. A doutrina pregada por Lutero foi para as pessoas serem salvas, justificadas pela fé para se aproximarem de Deus. Mas, ao lado disso, estavam muitos reis e príncipes, apenas esperando que Lutero fosse adiante, ficando prontos a apoiá-lo com a força.
Vendo a situação, o Papa usou da força para prender os reformistas. Então os reis aproveitaram a oportunidade, a fim de enviar exércitos para a batalha, e a luta foi rude. Depois, não apenas a doutrina, mas também a Igreja se separou da Igreja Católica Romana. Qual foi então o resultado? Tudo que Lutero defendeu tornou-se a Igreja da Alemanha na Alemanha, a Igreja da Holanda na Holanda, e a Igreja da Inglaterra na Inglaterra. Originalmente, Roma era o maior império do mundo, com a Alemanha, Holanda e Inglaterra como unidades menores dentro dele. Mas, finalmente, a Alemanha tinha uma igreja luterana, a Holanda tinha a igreja holandesa reformada, e a Inglaterra tinha a igreja anglicana. Estas eram também igrejas estatais, porém menores. Atualmente, alguém que nasça de pais britânicos é membro da igreja anglicana. No momento em que alguém nasce, automaticamente se torna um membro da igreja anglicana. É por isso que há o batismo infantil. É necessário ter a criança registrada na igreja. Por ser britânico, é automaticamente um membro da igreja anglicana. É desnecessário crer. A única questão é se foi ou não registrado. Se foi, então é um membro. Um indivíduo tanto pode nascer inglês, como também pode nascer cristão. Posteriormente, quando as igrejas particulares foram levantadas, seus membros, primeiro, tiveram de deixar a igreja anglicana. Estas igrejas privadas foram chamadas dissidentes, o que significa que elas discordavam da igreja estatal. Originalmente, estavam na igreja estatal, mas, agora que queriam sair, tinham primeiro de deixá-las, a fim de unir-se a outra. Se uma pessoa quisesse associar-se à igreja wesleyana, primeiro precisava deixar a igreja anglicana. Eram dissidentes, caso contrário, não teriam saído. A doutrina do visível e do invisível é gerada. Nesse ponto, um problema surgiu. Uma vez que tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Protestante eram igrejas estatais, naturalmente produziam muitas pessoas não salvas. Uma pessoa não pode ser salva por nascimento. Se alguém pode ser salvo por nascimento, tudo o que precisamos fazer é tornar o cristianismo a religião estatal da China, e todos os chineses serão cristãos. Assim, tornar-se um cristão pela regeneração seria desnecessário. Todavia isto é impossível. Nascer é uma coisa, mas nascer de novo é bem diferente. Portanto, o resultado foi que todas as igrejas estatais foram preenchidas por pessoas não salvas. Graças a Deus, havia também muitos salvos. Mas essas pessoas não salvas, não importando que tipo de educação e ambiente você possa atribuir-lhes, ainda eram não salvas. A questão aqui é se a igreja anglicana é a igreja ou não. Se o é, como poderia haver nela tantas pessoas não salvas? Certamente, isto é muito estranho. Nesta igreja há incrédulos, e ainda em bom número, como pode ocorrer isso? Consequentemente, um certo tipo de doutrina emergiu, isto é, a igreja é de dois tipos, um visível e outro invisível, uma, igreja com forma, e outra, igreja sem forma. A igreja mencionada nas Escrituras é invisível e espiritual, mas a igreja que temos agora é visível e com forma. Na igreja visível existem falsos cristãos, na igreja espiritual, todos são verdadeiros. Irmãos, precisamos saber que todas as doutrinas têm uma origem. A doutrina da igreja espiritual, da visível e da invisível, foi introduzida assim como mencionamos. Uma vez que o homem introduziu tantos falsos cristãos, a igreja visível, naturalmente, não é digna de confiança. Desde que o homem capturou todo o povo britânico numa rede, havia, obviamente, peixes bons e peixes maus. Isto está errado. As Escrituras ensinam que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, sendo assim, somente os que creem podem ser a igreja. Como pode haver incrédulos na igreja? Uma vez que tantos incrédulos encheram a igreja, o que eles poderiam fazer, se não ajudar a produzir tal doutrina, dizendo ser a igreja de dois tipos, visível e invisível? A visível é indigna de confiança, enquanto a invisível é verdadeira. Este tipo de doutrina só poderia ser produzido. Era-lhes essencial, senão lhes seria impossível prosseguir. Irmãos, vocês veem que esta doutrina precisava surgir? A igreja visível se tornou tão desleixada, que qualquer coisa poderia ser encontrada nela. Assim,
viram-se forçados a produzir essa doutrina. E basearam-se numa passagem das Escrituras: depois que o Senhor semeou a semente, Satanás também semeou o joio. Hoje não devemos remover o joio, mas deixá-los crescer juntos. Mateus 13, 24, 30. Diziam que os invisíveis, os espirituais, são aqueles que nasceram de novo, dentre os quais nenhum é falso. Entre os visíveis está o joio, que não deve ser removido. Muitos irmãos e irmãs, ao lerem esta passagem, pensaram estar certos, vendo tal distinção entre a igreja visível e a invisível. Não viram que este erro não pode ser coberto pela doutrina das igrejas visível e invisível, só porque os que produziram esta doutrina fizeram a igreja incluir pessoas a mais. O que o Senhor Jesus disse com respeito ao trigo e ao joio crescerem juntos, é que eles crescem juntos no mundo, Mateus 13, 38, não na igreja. Uma vez que expandiram a igreja, para ser tão grande quanto o mundo, naturalmente o joio está na igreja. Consequentemente, sua única saída era explicar que a igreja nas Escrituras é tanto visível quanto invisível, tanto com forma quanto sem forma. A igreja anglicana é excessivamente grande. A igreja na Bíblia constitui-se somente das pessoas espirituais, regeneradas. Qual era a condição das igrejas na terra em Apocalipse 2 e 3? Eram os 7 candelabros de ouro. O que é um candelabro de ouro? É um lugar onde a luz brilha. Quando estava na terra, o Senhor Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Se a luz brilha, mas os homens não podem vê-la, para que serve? Hoje à noite, por ser visível a luz, podemos estar aqui, mas, se fosse invisível, como poderíamos estar aqui? Uma luz invisível é uma anedota, uma grande zombaria. Como poderia existir uma luz invisível? Além disso, se uma luz é visível, precisa ter forma, não pode ser disforme. Uma luz sem forma é uma mentira. A igreja na terra deve ser vista pelos homens. A Bíblia não tem intenção alguma de fazer da igreja uma luz invisível. Mas, hoje, a igreja da qual falaram não é apenas aquela candeia colocada debaixo do alqueire, mas colocada sobre o candelabro para brilhar com luz invisível. A palavra que o Senhor Jesus falou nos é suficientemente clara. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, Mateus 5,14. Isto é visível, não invisível. O Senhor quer que sejamos manifestados na terra e vistos pelos homens. Vocês precisam ver, portanto, que o que chamam de igreja exterior é na realidade, o mundo. Uma vez que insistem em pendurar uma placa, chamando-a de uma igreja, precisam explicar que dentro desta igreja exterior está uma outra igreja. Porém a igreja mencionada na palavra de Deus é aquela que sai do mundo, e é separada dele. Se é assim, somente reconhecemos a existência da igreja espiritual, jamais da igreja exterior. Qual então é a dificuldade hoje? Existem muitos irmãos e irmãs a pensarem que a unidade, hoje, entre nós que somos cristãos, é uma unidade espiritual. O que é esta unidade espiritual? É que, na igreja, algumas pessoas são espirituais, e algumas não o são. Assim, em toda igreja, há a igreja exterior e há também a igreja espiritual. A unidade espiritual é que um grupo de irmãos espirituais tem comunhão com outro grupo de irmãos espirituais e todos eles se tornam uns com os outros. A razão de a unidade espiritual ser necessária hoje é que alguns são do mundo. Se todos fossem gerados pela palavra de Deus, espontaneamente todos teriam comunhão juntos, e a questão da unidade espiritual jamais apareceria. Este assunto é muito importante porque toca num problema básico. Por exemplo, se você perguntasse a alguém quantos em sua denominação não são salvos, ele provavelmente lhe diria que são cerca da metade deles. Várias denominações lhe diriam que seria muito bom se apenas um dentre 10 fosse salvo. Eles não são muito diferentes da igreja estatal. São como uma cebola que possui muitas camadas, que podem ser descascadas. O que querem dizer é que as 9 camadas de fora nada significam, o que importa é o centro. Sem dúvida, o princípio das denominações é ainda o princípio da igreja estatal, porque muitos, em seu meio, não pertencem ao Senhor. Portanto, sua comunhão é limitada aos espirituais, não a toda a igreja. Se toda a igreja fosse ter comunhão juntamente, muitos incrédulos estariam envolvidos.
Sendo assim, não podem tomar toda a igreja como limite para sua comunhão espiritual. Mas a Bíblia inclui toda a igreja como limite de sua comunhão. Já que o limite da igreja não está claramente definido, a condição da igreja não está clara. Como resultado, precisamos ter uma comunhão espiritual. Hoje, muitos tipos de igrejas peculiares existem no mundo, porque muitos não cristãos foram introduzidos nelas. Estando na igreja muitos incrédulos e falsos cristãos, eles têm que manter uma comunhão invisível, toda a sua comunhão é invisível. Portanto, dizem que têm comunhão somente no coração. Foi um erro produzir tal necessidade. Você precisa entender e ver através dela. Uma vez que sua posição está errada, existe a necessidade de unidade espiritual. Se você se colocar na posição correta, você já é um. Se a igreja está correta, o invisível se tornará visível, e não haverá necessidade alguma de comunhão invisível. O Senhor disse que a igreja é o candelabro, mas, se você disser que está é uma luz invisível, de fato isto será estranho. Este tipo de comunhão espiritual e unidade espiritual foi produzido por permitirem que incrédulos se misturassem à igreja. A formação de muitas denominações. Este problema envolve dois lados. O primeiro, do ponto de vista da igreja estatal, conforme acabamos de ver, o segundo, do ponto de vista dos dissidentes, que precisamos ver agora. Muitos não aprovaram a igreja estatal. Não somente a desaprovaram, como também se opuseram ao seu erro. Tais foram os batistas, os presbiterianos e os wesleyanos. Os últimos criam que a pregação poderia ser feita em qualquer lugar. Dissidentes outros, tais como estes, se levantaram e, baseados em sua discórdia, formaram igrejas para manter a verdade. Assim surgiram as igrejas batista, presbiteriana, wesleyana, dos quakers, e, posteriormente, vários milhares de grupos também surgiram. Na Inglaterra, foram chamados dissidentes. No Império Russo, a igreja estatal foi chamada de Igreja Ortodoxa Grega, e as restantes foram chamadas de denominações. Todos estes irmãos se levantaram em favor da verdade. Isto é um ponto positivo. Nós agradecemos a Deus. Mas, por outro lado, lamentamos o fato de eles fazerem com que a Igreja de Deus fosse dividida em vários milhares de partes, ao formarem igrejas para preservar a verdade de Deus. Mais tarde, a situação gradativamente mudou. Na primeira geração, ambos os lados debatiam consideravelmente. Por exemplo, Wesley debatia violentamente com a Igreja Anglicana. Mas, na terceira e quarta geração, o debate se acalmou e elas não diferiam muito uma da outra. Anteriormente, não se saudariam nem se comunicariam, porém, hoje, até oram juntos. Por exemplo, a Igreja Cristã Unida estava originalmente na Igreja Wesleyana, exigindo que os wesleyanos aceitassem a doutrina da cura divina. Debateram tão terrivelmente sobre este assunto, que mais tarde se separaram. Hoje, na terceira geração, não mais discutem. No princípio, a diferença entre eles era grande, porém, agora, já não é tão grande. Algumas das pessoas na Igreja Cristã Unida acreditavam no derramamento do Espírito Santo e no falar em línguas, portanto, saíram para estabelecer a Igreja Pentecostal. A princípio, a discussão entre elas foi também terrível, porém, posteriormente, a discussão não mais importava. Hoje, todas essas igrejas já foram formadas. Pessoas, por causa do batismo, formaram a Igreja Batista, pessoas, por causa de Lutero, formaram a Igreja Luterana, outras, por causa de Calvino, formaram a Igreja Presbiteriana, outras, por causa de Wesley, formaram a Igreja Metodista, e outras, por causa de Simpson, formaram a Aliança Cristã e Missionária. Porém, na Bíblia, jamais houve um caso de uma igreja ser formada por uma certa doutrina. E as doutrinas baseadas nas quais os homens debatiam com todo o esforço possível, não eram, segundo o apóstolo Paulo, os maiores problemas. Em Romanos 14, Paulo disse que está tudo bem no que diz respeito a um homem guardar este dia enquanto um outro guarda outro dia. Todas estas pessoas são fracas na fé. Contudo, não deveriam estar divididas por doutrinas. Alguns não comeriam carne, porque são fracos na fé,
portanto não há problema em que comam legumes. Paulo não formou uma igreja vegetariana, nem uma igreja carnívora. Alguns comem legumes, e outros comem carne. Paulo disse que não há problema algum, nós recebemos todos os que o Senhor recebe, Romanos 14:3. Se alguém come legumes, é um irmão, se come carne, é também um irmão. Se guarda este dia, é um irmão, se guarda um outro dia, é também um irmão. Não há nenhum exemplo na Bíblia de se formar uma igreja por doutrina. Segundo a Bíblia, de que é formada então a igreja? A única exigência é aquela de Romanos 14:1,3, acolhei, porque Deus o acolheu. Precisamos acolher todo aquele a quem Deus acolhe. Nós o recebemos, porque Deus o recebeu. Ele já possui a vida de Deus. Antigamente, era um pecador, mas, agora, veio ao Senhor. A única pergunta que precisamos fazer é se ele recebeu o Senhor ou não. Se já o recebeu, qualquer palavra adicional é desnecessária. Quanto ao modo como ele deve comportar-se, na condição de cristão, precisamos ajudá-lo com os ensinamentos da Bíblia, porém não podemos recusá-lo, ou colocá-lo fora da igreja. Alguns creem em batismo por aspersão, são melhores do que aqueles que de modo algum batizam. Alguns batizam aspergindo pingos d'água, outros batizam por imersão. A Bíblia retrata Filipe e o eunuco descendo a água, e o Senhor Jesus saindo da água. Descer e sair devem significar batismo por imersão. Todavia algumas pessoas apenas têm suas mãos imersas na água, não seus corpos. De acordo com as Escrituras, precisamos ser imersos. Hoje alguns batizam, aspergindo água. Não podemos dizer-lhes que pertencem à igreja da aspersão de água. Não podemos estabelecer uma igreja por doutrina. Deixando de lado a imersão e a aspersão, podemos apenas fazer uma pergunta: este irmão foi acolhido por Deus? Se todos foram aceitos diante de Deus, quer sejam imersos, quer sejam aspergidos com água, ou ainda nem sejam batizados, como podemos não recebê-los hoje? Se vamos passar a eternidade juntos, por que não podemos acolhê-los hoje? Como podemos permitir que cada um siga o seu próprio caminho, só porque não podemos aceitar os defeitos dos outros? Não deve ser assim. A Bíblia mostra que a igreja inclui todos aqueles a quem o Senhor recebeu. Além do mais, Paulo, em Romanos 14, disse: acolhei ao que é débil na fé, e não rejeitai. Nós reconhecemos que este irmão é fraco, contudo não devemos rejeitá-lo, mas recebê-lo. Frequentemente erramos, por considerar-se sua fé tão forte quanto a nossa. Se o é, então ele pode seguir-nos. Portanto, precisamos ver que devemos receber aqueles que são fracos na fé. Se os rejeitarmos, o máximo que podemos fazer é trancá-los fora da igreja por poucos anos. Depois disto, não poderemos mais impedir a sua entrada. Você não tem nenhuma maneira de excomungá-los, são nossos irmãos para sempre. Precisamos perceber que é errado dividir a igreja por doutrinas. Suponha que haja um irmão que coma legumes na igreja em Siam. Que você diria? Você pode somente fazer uma pergunta: esta pessoa foi salva? Se já o foi, e continua sua dieta de legumes, precisamos permitir-lhe fazê-lo. Em outras palavras, ele recebeu a mesma vida, exatamente como nós, portanto, a despeito de sua maneira particular, temos de recebê-lo. O que precisamos fazer com aqueles que são fracos na fé é ajudá-los com os ensinamentos da Bíblia, não separá-los, formando uma outra igreja. Hoje, as assim chamadas denominações foram geradas como resultado da divisão por causa de doutrinas. As pessoas tomam uma doutrina da Bíblia, pregam-na e formam uma denominação à sua volta. Consequentemente, existe a igreja pentecostal, a igreja luterana, os quáqueres, etc. Os quáqueres enfatizam um tipo de gesto, estremecimento, os luteranos, um tipo de doutrina, os presbiterianos, um tipo de organização, e os congregacionais, um tipo de congregação independente. Isto não é o trabalho do Senhor, mas o resultado das ideias dos homens, que dividiram os filhos de Deus em tantas denominações. Muitos pensam que é bom haver denominações. Sabem por quê? Porque é conveniente. Irmãos, se me perguntassem, segundo a carne, se gosto ou não de denominações, eu diria: sim, gosto delas,
porque tudo é bem delineado. Os que gostam de falar em línguas, podem ir para a Igreja das Línguas. Os que gostam de congregações independentes, podem ir para a igreja congregacional. E os que gostam de batismo por aspersão podem ir para uma igreja que o pratica. Mas a Bíblia ensina que, em cada localidade, deve haver somente uma igreja. Em Corinto há somente uma igreja, em Éfeso há somente uma igreja, e, em Xangai, deve existir apenas uma igreja. Este caminho não é tão cômodo, porque cada um deve amar todos os tipos de irmãos. Amar muitos irmãos que são diferentes de mim provoca muito atrito e muitas lições. Você tem suas proposições, eu tenho as minhas, você tem suas ideias, e eu tenho as minhas. É muito conveniente que você tenha a sua igreja, e eu, a minha. Não nos é conveniente estarmos juntos em uma igreja, para nos amarmos mutuamente. Com as muitas dificuldades, existem muitas lições. Quanto mais dificuldades, mais amor mútuo existe. Mesmo que estejamos descontentes um com o outro, ainda não podemos escapar. Se gostamos ou não, ainda temos de ser irmãos juntos. Você precisa vencer os carnais com espirituais, conquistar todas as diferenças com amor e cobrir todas as dificuldades com a graça. Caso contrário, a igreja jamais poderá ser estabelecida. Dar as mãos por cima dos muros não é unidade. Uma vez que as pessoas já têm hoje as denominações, o que faremos? Já testificamos que não é bom terem os filhos de Deus denominações e divisões. Não é bom que você tenha uma divisão, e eu uma outra. Os filhos de Deus não devem formar divisões, pelo contrário, devem amar-se mutuamente e estar juntos. Temos dito isto por 30 anos, desde 1921. E esta palavra é eficaz? Sim. Embora tenhamos encontrado muitas oposições desde o princípio, e ainda estejamos encontrando algumas hoje, elas têm se enfraquecido. A princípio, tentaram proteger as denominações, porém, hoje, sua insistência está se tornando cada vez mais fraca. Agora dizem, queremos ter comunhão espiritual. Mas vimos que esta comunhão espiritual é o resultado de dois fatores. Primeiro, as igrejas estatais, nas quais uma igreja pequena se acha dentro de uma igreja grande, uma igreja verdadeira dentro de uma falsa igreja, uma igreja invisível dentro de uma igreja visível, uma igreja de realidade dentro de uma igreja de exterioridades. Segundo, as divisões causadas pelas diferenças de doutrinas. Agora, um caminho intermediário foi invocado, isto é, ter comunhão espiritual uns com os outros. Vamos ver se esta comunhão espiritual está certa ou errada. Comunhão espiritual é, certamente, uma melhora, em relação a não haver nenhuma comunhão entre as denominações. Graças a Deus! A situação na China, durante todos estes anos, certamente mudou, e está diferente agora. Mas pode a comunhão espiritual substituir a comunhão da igreja conforme o que a Bíblia estabelece? O que chamam de comunhão espiritual não é a verdadeira comunhão espiritual, apenas tomam o termo emprestado. Que é a comunhão espiritual de que eles falam? Por exemplo, aqui temos várias xícaras. Originalmente, o propósito de Deus é que todos fossem unidos para serem uma xícara. Mas cometeram o erro de se dividirem em muitas xícaras. A comunhão espiritual é a comunhão que conserva as denominações. Que é denominacionalismo? Eu tenho minha xícara, você tem a sua, e ele tem a dele. Que é comunhão espiritual? Você estende sua mão sobre sua xícara, e eu estendo minha mão sobre a minha, para dar as mãos por cima das bordas. Separar por divisões é denominacionalismo. Dar as mãos é comunhão espiritual. Enquanto permanecemos nas denominações, queremos ter comunhão espiritual uns com os outros. Se não dermos as mãos por cima dos muros, somos sectários e denominacionais. Mas o ensinamento da Bíblia é que não deve haver nenhuma seita, nenhuma denominação. Contudo, hoje, existem irmãos que ainda querem conservar as divisões, porém sua consciência os incomoda caso não haja comunhão alguma. Consequentemente, estendem suas mãos por sobre o muro, para dá-las ao outro lado. Esta é a doutrina da assim chamada comunhão espiritual de hoje.
com relação a este assunto, sinto-me muito pesado interiormente. Irmãos, deixem-me dizer uma palavra: se as denominações são bíblicas, vocês e eu devemos pagar qualquer preço para preservá-las. Oh! Se é mandamento de Deus, como podemos anulá-las? Precisamos aprender a seguir a Deus, não ao homem. Mas, se as denominações estão erradas, precisamos cortá-las pela raiz. Não podemos, por um lado, confessar que elas estão erradas, e, contudo, por outro lado, encorajá-las. Não podemos, por um lado, dizer que as denominações não são importantes, e, contudo, por outro lado, preservá-las. Uma vez que são sem importância, temos de destruí-las e aboli-las. Não podemos, por um lado, querer ter comunhão e, contudo, por outro lado, ter comunhão por cima dos muros. Se realmente desejamos comunhão, precisamos destruir os muros e ter comunhão. Se quisermos servir a Deus, e se sentimos que todos os filhos de Deus devem ter comunhão, precisamos derrubar todos os muros, para ter comunhão. Se é correto haver muros, então precisamos construí-los, não somente com 3 metros de altura, mas com 3.000 metros. Precisamos ser radicais e absolutos diante de Deus. Se as denominações são corretas, temos que empregar 1000 vezes o esforço, e isto está correto. Se as denominações são erradas, então o correto é que as derrubemos. Se você sente que as denominações são erradas, e contudo, quer conservar os muros e dar as mãos por cima deles, este não é o princípio para as pessoas servirem a Deus. O princípio básico para servirmos a Deus é que, se você sente que as denominações são certas, deve fortalecê-las, se sente que são erradas, deve arrasá-las. Se, por um lado, você quer apoiar as denominações, e por outro, tenta destruí-las, o que pretende realizar com isso? Precisamos chegar ao ponto de mostrar aos outros que suas ações não estão de acordo com a vontade de Deus. Fale por si mesmo. Se sente que as denominações são corretas, você deve ajudá-las. Se sente que são erradas, por favor, derrube-as, não meramente diminua um pouco a altura dos muros, mas derrube-os completamente. Se as denominações estão certas, precisamos edificar muros mais altos, a fim de que você não possa vir para cá, nem eu possa ir para lá, de modo que todos estejamos claramente divididos. Esta questão deve ser radical e absoluta. Por um lado conservar as denominações, e, por outro lado sentindo que são erradas, tentar repará-las, não é absolutamente o caminho de Deus. Vocês são os que conhecem a Deus. Vocês são aqueles que leem a Bíblia, vocês já viram. Por acaso, Deus querendo que os homens consertem alguma coisa? Isto é o que é feito por aqueles que carecem de coragem para responder à exigência de Deus e ouvir sua palavra. Estão pagando somente metade, ou menos da metade do preço, estão buscando um ajuste. Oferecem suas mãos de comunhão em cima, enquanto mantêm os muros de divisão embaixo. Gostaria de que vocês, irmãos, vissem este ponto claramente. O princípio básico do comportamento cristão é que devemos ir ao encalço de toda a questão, de maneira completa e absoluta, até o fim. Então poderemos solucionar o problema. Para uma compreensão mais clara, dar-lhes-ei uma ilustração. O registro da Bíblia mostra que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Penso sabermos todos que Caim era um agricultor e cultivava o solo. Isso era o que seu pai fazia quando estava no jardim do Éden. Quando seu pai lavrava o solo, trazia o produto da terra e o oferecia a Deus. Mas, agora, Caim estava fora do jardim do Éden, por causa do pecado. Apesar disso, Caim cultivava o solo como antes, recebia o produto da terra e o oferecia a Deus como anteriormente. Vocês sabem que Deus não somente recusou aceitar-lhe a oferta, mas também ficou descontente com ele. Algumas pessoas perguntam, por quê? Isto é muito simples, e tem somente um significado. O que o homem fazia antes de pecar era aceitável a Deus, porém nada pode ser pior diante de Deus do que o homem fazer a mesma coisa após ter pecado. Suponha que toda noite, às 8 horas, uma criança queira que sua mãe lhe prepare um lanche antes de ir para a cama. Mas, um dia, ela causou algum problema lá fora, alguma coisa desagradável aconteceu, e sua mãe teve que pedir desculpas e pagar estragos. Naquela noite, ela se volta à sua mãe e lhe pede que lhe prepare um lanche,
como de costume, como se nada houvesse acontecido. Que você diria? Se ela viesse a sua mãe chorando ou zangada, esta não se sentiria tão mal. Mas, se viesse toda sorridente, como se nada houvesse acontecido, a mãe se sentiria muito mal. A criança causou-lhe problemas, mas agiu como se nada houvesse ocorrido. No futuro, esta criança poderia assassinar alguém e agir como se nada tivesse acontecido. Caim foi exatamente assim. Aquilo que fez antes, faz agora, da mesma maneira, após ter pecado. A maneira como as coisas eram oferecidas a Deus anteriormente, ele ainda repete, como se nada houvesse acontecido. Cometer pecado é uma questão pequena, mas não ter consciência dele é questão mais séria. Por que Abel foi aceito? Porque admitiu que estava fora do jardim do Éden. Sua oferta admitia que ele tinha pecado, que a situação presente era diferente da passada. Nós tememos pessoas frívolas como Caim. Tais pessoas não podem servir a Deus. Este é um princípio básico. Elas dizem, estamos nas denominações. Tais denominações não foram formadas por nós, foram formadas pelos nossos antepassados. Mas, agora, temos alguma responsabilidade nelas. Não podemos dizer, bom, vamos estar unidos amanhã. Isto é impossível. E as denominações em que estamos? Deus quer que a igreja seja unida, mas nós a dividimos. Quando começo a estar consciente de que é errado que eu me divida desta maneira, preciso confessar que isto é errado diante de Deus, preciso derrubá-lo. Tenho que dizer, ó Deus, embora esta denominação não tenha sido formada por mim, mas por meus antepassados, a despeito disso, sou pecaminoso ao fazer parte dela. Isto não é simplesmente uma questão pessoal, envolve toda a igreja de Deus. Isto é pecado. Hoje eu pediria ao Senhor que a derrubasse, hoje eu declaro que há alguma coisa errada nela. Deixem-me dizer-lhes, esta é a maneira correta de agir. Suponham que a denominação tenha sido formada por mim, agora, quando vejo a falha, digo, venhamos e tenhamos comunhão. Deixem-me dizer-lhes, tenho medo deste comportamento frívolo e volúvel. Este é o comportamento de Caim, não condenando o pecado após haver pecado, porém tentando consertar a situação. Isto é muito anticristão. Irmãos, vocês estão claros? Não pensem que está tudo bem se, após haverem pecado, vocês não o condenarem, porém somente tentarem consertá-lo. Isto jamais será a manifestação da vida de Deus. Por exemplo, suponha que eu ofenda a um irmão falando dele muitas coisas em sua ausência. Que deveria fazer ao ser reprovado na luz de Deus? Primeiro, devo ir a ele e confessar meu pecado. Irmão, pequei contra você, falando muitas coisas pelas costas para arruiná-lo. Por favor, aceite muitas desculpas. Então não haverá problema se, no dia seguinte, eu lhe mostrar amor. Que dizer de um homem que peça contra você, que rouba muitas coisas suas, que fala de você e, depois, comporta-se como se nada houvesse acontecido? Ele não confessa de modo algum seu pecado, porém se volta para tratá-lo bem e envia-lhe presentes. Como você se sentiria a seu respeito? Nós, cristãos, realmente temos uma maneira de fazer as coisas. Se fazemos algo errado, não podemos simplesmente mudar um pouco, sem confessar nosso erro. Não é correto agir desta forma. Não existe tal caminho diante de Deus para solucionar nossos problemas. Essa pessoa precisa vir a você e confessar, irmão, estou errado. Eu lhe devo dinheiro e outras coisas. Precisa primeiro confessar seu pecado, antes de mostrar amor por você. Este é o princípio pelo qual um cristão pode ser restaurado. O princípio aqui é o mesmo. Hoje, não é apenas uma questão de as denominações estarem certas ou não. O que importa é que, se você sente que elas estão corretas, deve apoiá-las, se sente que estão erradas, precisa derrubá-las. Você não deve dar as mãos por cima do muro. Se você diz que é certo haver um muro, então precisa construí-lo mais alto. Se sente que o muro está errado, derrube-o. Você não deve ter comunhão espiritual. O que chamam de comunhão espiritual significa um tipo de comunhão que não é de todo suficiente. Embora as denominações sejam erradas, e você tenha o desejo de abandoná-las, ainda prefere preservá-las.
Portanto, o que você faz é apenas esticar a mão para um pouco de comunhão com os outros. Se você se encaixa nesta categoria, definitivamente ela não é de Deus. Não sei se você enxerga isso claramente. Precisa vê-lo pormenorizadamente antes que possa sair para tratar com as situações em cada localidade. Não é correto aos que anteriormente se fechavam para os outros, abrir agora a janela e dar as mãos por cima do muro. Se este muro deve existir, edifique-o mais forte e mais elevado, se não deve existir, precisa derrubá-lo. Conservar as diferentes denominações, e contudo, ter comunhão, deixem-me dizer-lhes, isto é uma autofrustração. Hoje, na China, existem provavelmente 3 tipos de unidade. A primeira é a unidade da Igreja Católica Romana, a segunda é a unidade espiritual, significando que, embora existam exteriormente, as denominações não existem em nossos corações. Parece-me estranho. Se as denominações não são importantes, por que deveriam as pessoas permitir sua existência? Se não são importantes, por que as pessoas se zangam quando se toca nelas? É bastante confuso. Devemos ter em mente que, se as denominações são importantes, precisamos apoiá-las, caso contrário, derrubemo-las. Se a comunhão é necessária, vamos comungar, e não ter a assim chamada comunhão espiritual. Este é realmente um bom termo, porém seu uso foi estragado. Não é mais comunhão espiritual, mas comunhão parcial. Se esta questão ficar clara, penso que o problema de unidade poderá facilmente ser resolvido. Com este tipo de unidade espiritual, há uma grande dificuldade, isto é, aqueles que a defendem dão sua atenção aos filhos de Deus, e negligenciam a sua exigência. Em outras palavras, prestam atenção ao sentimento dos filhos de Deus, porém esquecem o sentimento do próprio Deus. Um homem que apoia as denominações é alguém que conhece a Deus muito pouco. Muitas pessoas, porém, não ousariam apoiar as denominações se lhes pedissem. Sentem que as denominações são pecado. Todavia, por considerarem que existem muitos filhos de Deus nas denominações, não são suficientemente fiéis para inteiramente desvendar-lhes a verdade de Deus, a fim de mostrar-lhes como as divisões entre os filhos de Deus não estão de acordo com a sua vontade. Deixam de agir assim, porque temem que, se o fizerem, venha a existir algum tipo de separação entre eles e muitos dos filhos de Deus que estão nas denominações. Por outro lado, se vocês lhes pedissem que expressassem a defesa e o apoio às denominações, eles sentiriam, de certa forma, que não deveriam fazê-lo, pois estudaram a palavra e obtiveram alguma luz. As denominações são condenadas perante Deus, e rejeitadas por Ele. Assim sendo, eles querem ter uma unidade espiritual. Mas, por favor, lembrem-se de que este tipo de unidade espiritual, ou esta atitude de dar as mãos por sobre os muros, não é nada mais que um método para acomodar, para reconciliar, para aliviar. Não ousam apoiar totalmente as denominações, contudo relutam em abandoná-las por completo. Consequentemente, permitem-lhes existir, e defendem uma unidade espiritual, uma comunhão espiritual. O que chama de unidade espiritual significa, nada mais, nada menos, que eles não ousam obedecer a Deus completamente, não ousam seguir inteiramente a palavra do Senhor. Por causa de homens, não se atrevem a ser absolutos para com Deus. O temor de ser absoluto para com Deus é a dificuldade de hoje. Na verdade, é por não serem corretos nem absolutos para com o Senhor, que muitos defendem a comunhão espiritual, a unidade espiritual. Este método não é proveniente dos ensinamentos das Escrituras, mas da sabedoria e do temor do homem. Sendo assim, creio que, se, diante de Deus, não nos colocarmos do lado dos filhos de Deus a fim de olharmos para suas fraquezas e falhas, mas do lado do Senhor a fim de olharmos para sua glória e santidade, automaticamente veremos que este tipo de unidade acomodante não é a vontade do Senhor e não é bíblico. Precisamos estar bem claros quanto a isto, de modo a podermos resolver os problemas.